meu povo! Tudo bem com vocês? Sim. Terceiro episódio de The Acolyte assistidíssimo. Sim. Cara, a gente viu ontem às 10 horas da noite, na hora que saiu. E aí terminamos 11 e pouca, porque pausa, vai no banheiro, pega uma água, faz uma coisa, faz outra. Agora 11 e pouca a gente tinha terminado, morrendo de sono, não vamos gravar agora. Né? A gente vai gravar babando. Mentira, a gente não baba, desculpa. Não, mas eu acho que até essas horas faz bem pra gente pensar na história Pensar como pouquinho. um todo, né? Não, mas eu queria começar esse vídeo reclamando da Disney. 11 da noite, gente. Quer dizer, 10 da noite. 10 da noite, 10 da noite? A gente passa o dia inteiro Ah. olhando Disney Plus, assim, 10 da noite. Eu acho legal. Pô, podia ser 8, pelo menos. Mas 10 eu é acho que muito essa tarde. história combina pra Com você... 10 da noite. Por exemplo, tem outras séries que também costumam botar no ar o episódio à noite. Sim, Né? Antigamente, né? sim. E Ainda aí- tem, né? Ainda Os tem. domingos e tal. Exato. E essas séries, ela exige que você absorva É, antes de falar sobre, né? sim. De Você conversar. tem que pensar e tudo mais. Eu lembro muito daqueles desenhos que passavam à tarde ou à noite, assim, e aí você conversava no dia seguinte com seus amigos na escola. Ou no trabalho. É. Game of Thrones, no início, nas primeiras temporadas, a gente trabalhava em escritório na época, né? E era muito assim, era de conversar com as outras pessoas. Bom, assistimos então o terceiro episódio de The Acolyte. Já comenta aqui se você assistiu, se você tá acompanhando, se você tá gostando, o que você achou do episódio. Deixe suas opiniões independentes das nossas, tá? Vai dizendo o que você tá achando da série aqui. Pra Eu começar, amei o episódio. o nome do episódio é Destino. Aham. Então, ele mostra o que aconteceu. Se você perceber, o primeiro e o segundo episódio tem dualidades ali acontecendo nos seus títulos, né? Aham. Que é tipo, desaparecida e encontrada. E aí, vingança e... Aí, eles vão botando dualidades ali no título. Sim. Esse é Destino o título. É. Só que ele mostra o passado. Então ele mostra... Eu acho que o que ele quis mostrar ali é... Olha só, gente. A gente tá querendo chegar em algum lugar. A gente tá contando uma história que E vem o- de um ponto, E o né? que eu tô te mostrando aqui nesse episódio é... O que vai acontecer daqui pro final já estava traçado desde o começo. início. O primeiro e o segundo episódio contam a história de como estão Osha e May hoje, Isso. né? De o que elas estão fazendo, o reencontro delas, a descoberta de que uma estava viva e a outra estava viva e ninguém sabia que a outra estava viva. É. Então cria-se uma lacuna na nossa mente sobre o que elas viveram no passado, Aham. quem sabe a verdade, o que aconteceu, por que a May tá fazendo aquele arco de vingança, qual é o objetivo, o que ela perdeu, por que ela tem uma visão da história e a Osha tem outra visão da história. E aí nesse episódio a gente entende isso, a gente volta no dia fatídico em que tudo aconteceu, no dia que essas crianças se separaram, pra entender, porque com as poucas coisas que são ditas nos 2 primeiros episódios, a gente não conseguia entender se a separação delas foi manipulada, Uhum. se foi uma coisa que aconteceu naturalmente, enfim, agora a gente tem essas respostas, né? Você acha que você recebeu uma resposta? Eu acho que a gente tem um pouco de resposta, elas Ah. sempre foram diferentes uma da outra. A Osha né? sempre quis sair daquele Exato. ambiente. Elas têm uma tendência meio Ruth e Raquel, desde o início. Uma tem uma energia, porque não é uma questão de ser vilã e a outra mocinha, não é sobre bem e mal. Isso é dito no episódio, inclusive. É sobre você entender o que tá acontecendo com você e entregar pro universo pra ter aquela troca, né, da sua vida, assim, são as suas ações e tudo mais. Eu acho que tudo meio que estava explicado na ideia daquela árvore frondosa e dourada. Eu acho que a representação daquela árvore é o Conselho Jedi. Que a Osha sempre fugia pra lá. Eu tô tentando não colocar aqui porque tá balançando quando você mexe. Ah, tá. A Osha sempre fugia pra árvore dourada. Sim. Então, a Osha tendia a ir para o Templo Jedi. Sim. E a May, quando ela encontrava a Osha no meio daqueles seres que ficavam ao redor Mais da árvore e lúdicos, tal, né? a May, ela sempre tentava matar aqueles seres que tocavam nela. Então, com a força, né? Então, esse lance da árvore e o quanto ela é tóxica, mas ela só é tóxica se você consumir Sim. de fato daquilo, retrata muito as coisas que vão acontecer. Então, aquela Do fuga futuro. da May está conectada diretamente com as coisas que vão acontecer no destino dessas duas personagens. Sim, sim. E é muito bonitinho você ver como as personalidades já estavam traçadas,
como elas já queriam coisas diferentes desde o começo, uma questionava, e aí a May tratava tudo aquilo como um grande treinamento mesmo. Então ela era muito dedicada, ela era muito forte, ela tinha um poder realmente que era muito superior. Ela é filha da força. Ela está conectada, né, com a força. E ela é filha da força. Isso ficou muito claro ali pra mim nesse episódio, naquele diálogo inicial em que as duas mães delas discutem, né? Uma fala assim, eu gerei elas no meu corpo, e a outra assim, e eu criei as duas. Tipo, eu fiz as duas. E como que ela fez? Ela fez com a força, não tinha outra forma. Pai. É que Exato. nem o Anakin. Exatamente, é que nem o Anakin. Então eu lembro muito eu não sei quem foi, se foi a Kathleen Kennedy, se foi outra pessoa, que falou antes da estreia de The Acolyte que a gente veria algumas coisas ali nessa série que tornariam canônico de uma forma um pouco mais aceitável a história do Anakin. Porque nos filmes o Anakin, ele é dito como o escolhido, é dito como a pessoa que vai mudar tudo, né? Como filho da força e tudo mais, mas ninguém fala muito sobre isso. Não existe uma interpretação narrativa daquela existência dele. Nessa série a gente tá tendo um pouco mais. A força fez 2 crianças. E elas foram geradas no ventre de uma bruxa, criadas por bruxas que manipulam a força tanto quanto Jedi e Sith. Sim. Né? Tipo, tudo ali são as forças... Ah, mas é magia. Tá, mas elas precisam da natureza, elas precisam do entorno, elas precisam do universo conspirando a favor delas para que elas consigam manipular essa energia. Sim. Então tá tudo muito conectado, né? Um dos detalhes, quando elas estavam explicando sobre isso do nascimento e tal, as bruxas, elas comentam sobre que elas estavam fugindo e meio que elas estão morando naquele planeta ali, fugindo de alguma coisa que aconteceu. E elas estavam sendo perseguidas. Elas são a resistência, né? E aí no meio do desespero, concebeu as crianças. E elas viram isso como um gesto de esperança da continuidade, força, né, delas. Do poder dela. Então elas estavam no caminho certo. Elas estavam resistindo e era o certo resistir. E não ia acabar com elas. Se elas morressem, poderia continuar, porque agora tem crianças. Uma coisa que veio muito pra mim, principalmente nessa relação das bruxas com os Jedi, nesse episódio, é a relação que a gente tem até hoje, né, a humanidade com a diversidade de religiões no mundo. Quando você vê, por exemplo, um cristianismo que é pregado como se fosse a religião suprema, né? É a religião de Jesus. Jesus veio à Terra para propagar o cristianismo e pregar o amor. E aí esse amor que ele pregou foi transformado em religião, foi transformado em doutrina, criou as suas vertentes, algumas mais extremistas, outras nem tanto. Essas vertentes foram se entreabrindo e hoje você tem várias religiões que nasceram a partir dessa ideia de amor de Cristo. Né? Do outro lado, você tem as religiões de matriz africana, que também acreditam em forças superiores, também acreditam nas leis do universo e principalmente se conectam muito com a natureza. O que é essa fé? O que é você acreditar em algo além da sua existência, algo que rege o universo, algo que comanda o mundo? Por que existe tanto conflito religioso no mundo? Os Jedi foram até o mundo onde estavam essas bruxas escondidas. Claramente elas tinham medo deles. Elas ficaram do tipo, por que vocês vieram até aqui? Não destrua a gente. Elas estavam muito no lugar do medo. Eu não via nem elas como medo deles em específico. Mas da instituição. Porque elas eram, pelo que parece, elas eram capazes de derrotar eles de uma forma fácil. Total. O problema é a grande instituição como é que elas iriam ser tratadas depois de combater. Sim. E aí eles precisam chegar falando, nós viemos em paz, não vamos criar conflito nenhum. Então eles precisam garantir que eles não vão causar nenhum mal naquele ambiente. Então assim, gente, é a mesma coisa que um padre chegar num centro espírita e as pessoas falarem assim, o que você veio fazer aqui? Ele, não, eu vim em paz. Tipo, por que você precisa anunciar que você vem em paz? Por que aquelas pessoas ficaram com medo da sua existência? Porque normalmente você não vem em paz, né? Exato, existe um hábito repetitivo de não ter paz. O que eu achei interessante é que no tratamento da Osha e da May, os Jedi, eles falam, tipo, foi relatado que vocês estão doutrinando e treinando crianças. E você sabe que isso é contra a lei. Então existe uma lei que somente os Jedi podem doutrinar. Sim.
Né? E aí é como se eles fossem a sabedoria suprema. Exato, porque entendeu? a sua experiência, a sua sabedoria não é propagada. Se você não for da religião Jedi, você não pode propagar o seu conhecimento para outras gerações. Gente, isso é a história da humanidade, é a repetição da opressão. Quantas culturas foram soterradas? Futuro, né? Sim, quantas culturas foram soterradas? Se você assistir... Ai, gente, eu esqueci o nome da série agora. A Rainha Espanhola, Ai, acho que é, não lembro agora. Mas era uma das séries históricas de rainhas e reis que tinham no Stars. Porque o Stars saiu do Brasil, eu acho, já, né? Então não tem nem como. Mas eu acho que tem vídeo aqui no canal falando sobre essa série. Eu acho que foi a Catarina. De Aragão? Não. Ai, não lembro quem, mas foi uma rainha espanhola. Eu acho que era, tipo, uma herdeira espanhola que casou com o rei. E ela tinha as crenças dela, do país dela e tudo mais, que foram soterradas e apagadas. Para ela se tornar rainha da Inglaterra. E ela vinha de uma linhagem de mulheres guerreiras. E na Inglaterra não tem essa cultura. As papel mulheres da mulher são donzelas, esposas, e não tem essa de ser guerreira, não tem essa de ir pra guerra. Mas ela tinha, na origem dela, essa construção. E ela precisou abandonar essa construção para se adequar àquela nova cultura. E existe essa repetição na humanidade. Acho que é a Catarina de Aragão mesmo, com o Henrique VIII. E existe essa repetição, né? A gente vê a história do Brasil. Quando Portugal veio para o Brasil, já existia um povo morando aqui com uma cultura, com um misticismo próprio, que se conectava com as forças da natureza, que eram os povos originários do Brasil. E eles chegaram e falaram, não existe, vamos fazer a conversão de todo mundo para o cristianismo. Ô padre José de Anchieta, vai rodando aí o mundo e tirando esse negócio aí de força da natureza, que mané do pano. Olha que interessante, porque os missionários, né, cristãos que estavam vindo para o Brasil, eles chegavam e pegavam as crianças das tribos indígenas para doutrinar. E aí eles catequizavam, né, essas crianças. Sim. Basicamente o que os Jedi estão fazendo. Exato. Eles chegam no lugar e falam, quais são as crianças que têm acesso à força? Essas. Elas vão comigo. Como elas vão obrigatoriamente? Não. Vamos ver se ela é boa o suficiente para eu perder o meu tempo treinando ela. Então, assim, essa série é incrível. Porque ela tá pegando toda a construção do George Lucas, e quando você vê todos os filmes de Star Wars, eles focam muito no Jedi e no Sith. E aí ele coloca o Jedi como o herói, o correto, o caminho a ser seguido, e o Sith como aquele que tem a mesma força que o Jedi, mas, poxa vida, é mau. E aí não existe só o bem e o mal. Existe uma galera aí no universo, entendeu? Sim. Que não tem nada a ver com bem e mal. Sim. Tem uma galera vivendo. Tem uma galera que tá existindo com as suas doutrinas, com as suas crenças. E que não fazem parte da Ordem Jedi. Não são pessoas malignas, como os Siths são ditos, né? Que veio de algum lugar. A May, por exemplo, não é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa que teve uma doutrina em que ela acreditava 100% nas mães, acreditava 100% naquele coven, ela acreditava naquela força que era manipulada ali pelas bruxas. Ela acreditava no destino. Ela acreditava no destino e ela queria seguir aquele caminho. Mas ela foi rejeitada, renegada, abandonada. Ela ficou sozinha em um planeta. É mais ou menos isso que essa história está contando. Como se construiu o psicológico dessa criança. Ela era tão bloqueada que o destino dela era algo que não poderia mudar, que ela mesma mudou. Ela foi o agente da mudança. Ela foi o agente da mudança. Porque quando ela botou fogo em tudo, foi ela que queimou a possibilidade do destino dela se acontecer, né? É isso. Por outro lado, a Osha, ela acredita no livre-arbítrio. Então, por mais que as pessoas falem assim, você deveria estar nesse ponto aqui, você deveria participar desse ritual, ela fala, poxa, mas tem tanta possibilidade no universo. Eu não quero fazer isso. Por que eu tenho que seguir esse caminho se eu sinto que eu devo ir para outro caminho? Sim. E a mãe dela, né, a mãe do Coven... Linda demais. Linda demais. Maquiagem maravilhosa. Ela não concorda, mas ela fala, cara, se é isso que você tem vontade, que é o que tá falando no seu coração, vai e faça. Segue lá, Mas as suas escolhas têm consequências. A gente não vai se encontrar mais. E eu acho que no âmago dela, ela já sabia que todas iam morrer. Eu também acho. Não seria uma parada só, tipo, a gente não vai se encontrar mais porque você vai se tornar uma Jedi. Seguir a Ordem Jedi, Mas essa escolha fragiliza o nosso destino. E assim, eu associei muito a May ao Anakin. Porque quando o Anakin tá na relação dele com a Padmé,
ele vai para um estado de estresse. Claro que ele tá sendo influenciado pelo Palpatine, tem toda uma história, tem todo um por trás de como o comportamento dele vai se alterando ao longo dos anos. Sim. Mas ele fica muito enérgico, ele fica muito passional, ele fica muito possessivo, ele fica muito agressivo. Ele fica emocionado ao ponto de não perceber que ele é agressivo com ela, que ele eleva o tom, que ele erra dentro daquela... que ele desequilibra aquela relação que sempre foi tão bonita e tão equilibrada. E a May age desse jeito com a Osha. Né? No momento que ela fica passional e fala, você não pode ir embora, eu vou te proibir de ir embora, não tem como você me abandonar. Ela acha que é sobre ela, da mesma forma que o Anakin acha que tudo é sobre ele, com a Padmé. Então eu vejo muito essa correlação, sabe? As pessoas culpam muito a história de Star Wars de ser um grande novelão, porque existe um romance por trás dos argumentos do Anakin. Sim. Ele é apaixonado por uma mulher que é extremamente autocentrada, que é uma mulher política. Sim. E ele age de uma forma passional que ela não aguenta. Ela fala, Anakin, pelo amor de Deus, não dá, você tá maluco, não tem como a gente ficar junto. E aí gera todo o conflito. E a May e a Osha? Não é uma relação de homem e mulher. Não é uma relação amorosa. Elas não são adultas, elas são crianças. Isso. E elas agem exatamente igual. A Osha age exatamente como a Padmé. E a May age exatamente como o Anakin nessa cena específica do fogo. Eu fiquei lembrando agora, quando você falava, do episódio 3, quando o Darth Sidious, o Palpatine, ele fala pro Anakin assim... É possível criar vida através da força, através do Darkseid. Existia um Sith chamado Dark Plagueis, que era o mestre dele, e ele conseguiu criar vida. E aí o Anakin se interessa e vai caminhando pro Darkseid. Mas o que é interessante é que nessa época, o Dark Plagueis está vivo. Nessa época eu não duvido que talvez... a May e a Osha possam ser um experimento do Dark Plagueis. Tá. E ele conseguiu gerar vida através do Darkseid. Tá. E talvez aquele ser mascarado e a relação com o comércio que aparece, que a Osha tá dentro de uma nave da Liga do Comércio, né? E talvez toda essa relação já esteja meio que sendo construída para explicar a conversa que o Darkseid vai ter com o Anakin lá na frente. O que eu mais tô gostando dessa série, e o que eu mais gostei desse episódio, e de todos os episódios que já saíram até agora, é que é uma série que tá se permitindo ir além dos conceitos que já existiam, tá se permitindo questionar a Ordem Jedi. Isso é legal. Questionar os comportamentos deles, as atitudes deles, né? Por que aquele... Qual é o nome do Jedi que é o menino de Game of Thrones? O Torben. Quando a May chegou até ele fala, eu esperei você minha vida inteira. Eu tava aqui te esperando. E ele ficou em estado meditativo, em suspensão, sem conversar com ninguém por 10 anos. Então, ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia o quão errado era o que ele estava fazendo, o quão errado era tudo aquilo que ele estava participando. Mas, de alguma forma, não existia outro caminho. Então, ele simplesmente se afastou e ficou em estado meditativo. Vai fazer o quê? Vai ficar esperando o universo fazer ele pagar o que aconteceu. E eu acho que cada um deles ali tem um pouquinho desse comportamento também. Quando a May encontra a Trinity, lá no primeiro episódio... ela fala mais ou menos a mesma coisa, tipo, nossa, você sobreviveu. E você vê que o comportamento dela muda, ela não tá altiva, né? Ela fica curiosa, quem te treinou, o que aconteceu, tipo... E essa é a preocupação tanto do Sol quanto dela. Quem te treinou? Quem que ensinou isso pra você? Quem? Quem é a pessoa que tá contra nós, sabe? É meio isso, assim, quem de nós está contra nós, treinando pessoas para usar a força contra nós? É muito essa pergunta que começa. E aí você vê a surpresa deles, porque não era um hábito. As pessoas não se viravam contra a Ordem Jedi. Isso que é mais maravilhoso nessa história. Porque, tipo, as pessoas reclamando do Anakin, meu anjo, já tinha gente militando, ó, há muito tempo. Isso é muito legal. É uma estrutura de vingança que estava sendo construída há muito tempo. Não acho que de vingança, acho que discordância, inicialmente, do tipo, cara... Eu não preciso... Eu tenho conexão com a força. Sim. Eu sei manipular a força. Sim. Mas eu não preciso entrar nessa igreja. Começa aí. E os Sith, eles vivem na sombra, né? É isso que no episódio 1 fala. A gente não vê um Sith há centenas de anos. Tanto que o mestre da May, ele não aparece pra ela, né? Ele fica lá de longe, só com a sombrinha dele e com o lightsaber dele. Exato.
Mas é muito legal. Muito. Essa série é muito boa, é muito gostosa. E que não quer dizer já que... é minha favorita mesmo. Não quer dizer que os Jedi sejam pessoas ruins. Não, os Jedi são pessoas boas. Bitolados. O problema é que o Conselho Jedi já participa da política de uma forma mascarada. Tanto que a conversa do Sol com a mestre dele, né? Que ela fala que, se isso acontecer e tiver um ex-Jedi trabalhando para matar Jedi, isso pode dar um problema político gigantesco pra gente. Sim. Então, já tá envolvido com política, que foi a queda do conselho, se envolver diretamente com política e com a guerra. Sim. Mas eu acho que é muito a institucionalização das coisas. Sabe, você começa uma ONG no seu bairro, que são seus amigos e um sonho, e vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos ajudar a nossa comunidade. E aí isso começa a dar muito certo. Políticos vão chegar perto de você, empresários vão chegar perto de você. Você vai ficando poderoso, né? Você vai ganhando um status social e vai crescendo dentro daquilo ali, recebendo investimentos. E esses investimentos vão mudando a sua vida e a vida dessa ideia que você teve. E chega um momento que as pessoas falam do tipo, cara, mas não é mais a mesma coisa que eu me identificava no começo. Sim. Sabe, antes era uma coisa nossa, íntima, só a gente acreditando nisso aqui. Agora é algo financiado, agora é algo premiado, agora é algo com dinheiro. Eu não sei se tem a ver mais com os meus valores pessoais sobre isso. É mais ou menos isso que aconteceu com a Ordem Jedi, né? Começou com uma ideia boa e terminou sendo uma grande igreja. E as pessoas seguindo aquela seita cegamente, tendo que seguir regras e tendo que ser doutrinado e tendo que se isolar, né? Se isolar e limitar. Se a força são as leis do universo, e você manipular e se conectar com o universo que você existe, se você cria uma rotina doutrinada e um caminho e uma limitação e regras, já não é mais força do universo. Se você não pode questionar, não é mais parte do universo. Exato, já é algo do homem. Se o universo está o tempo todo em transformação e você pega um pedaço desse universo e fala, não, é exatamente assim para sempre. Imutável. Exato. Esse pensamento não pode se transformar. Você já não está fazendo parte do universo. É complicado. Você se descola. Exato. Então eu acho que essa série veio sim para passar pano para Anakin. eu tô aqui apoiando os argumentos, porque eu acho que em alguma reunião da Disney, alguém falou assim, e se a gente defendesse o Anakin? Aí as pessoas ficaram, como? Aí o Hayden apareceu na sala, diga mais. Fale mais sobre isso. Aí as pessoas falaram, não, mas sem usar o Anakin. A gente faz uma passada de pano. Tipo uma série passada de pano, pra gente dar uma entendida. Da onde veio o Anakin? Exato. Ele não é esse vilão todo que todo mundo fica dizendo. Então, The Acolyte, melhor série de Star Wars. Recebi muitas mensagens no vídeo anterior falando assim, jura, Cris, melhor que a Ahsoka? Nossa, você nem conhece tanto de Star Wars. Meu anjo. Meu anjo. Tem que passar por isso ainda na internet. Tem que passar 2024, por isso. Mas eu acho engraçado. Porque... A gente não precisa mais ser testado pra fazer parte. Não. A gente só precisa gostar. Exato. Uma das coisas que eu quero mais ver pro futuro dessa série é uma possibilidade, talvez agora, nasceu essa vontade agora, de ver o Darth Plagueis, que é o mestre do Palpatine, e ver o Yoda. Eu quero porque o conselho dos mestres Jedi não apareceu ainda. É... Yoda já é o grão-mestre do conselho. Exatamente. Não, e assim, uma coisa que me pega muito nessa série também são os argumentos humanos. Sim. Sabe? É uma série construída com fundamentos humanos. É uma série muito real. A gente sabe que o George Lucas se inspirou em diversas guerras, em histórias do passado da humanidade para construir, em quem foi inspirado o Império e tudo. A gente sabe de todas as referências. Mas The Acolyte, para mim, é basicamente sobre ser humano. O que é o ser humano? O que é a história de Adão e Eva? O que era a cobra? O que era a maçã? O que Adão falou? O que Eva falou? Tem alguém errado nessa história? Ou as pessoas simplesmente seguiram as suas vontades? Sim. Por que a vontade da Eva foi considerada pecado? Sabe, Adão e Eva pra mim é Osha e May. Basicamente, assim. É muito as duas, sabe? E elas estão embaixo de uma árvore. Uma quer proteger a libélula, a outra quer matar a libélula. Não pode consumir o que a árvore dá porque é venenoso. É venenoso. Existe então, é Adão e Eva purinho aquilo ali. E a força é a tentação, né? Exato. Elas são tentadas o tempo todo. Exato. E aí uma cai em pecado e morre no fogo, enquanto a outra é levada pelos céus para ser a representante da força. Então, assim... Elas são isoladas do paraíso. Caraca, que incrível. Elas são isoladas do paraíso porque a Osha, ela quis seguir para outro caminho. Ela quis quebrar a regra. Ela quis quebrar a regra. É isso. Então, é muita referência que tem em Star Wars, né?
E é isso, gente. The Acolyte pra mim tá sendo uma grande poesia no universo de Star Wars, um grande pacotinho de referências. E eu só fico mais e mais animada pra ver aonde vai chegar essa história. Até onde eles vão esticar essa corda aí? Até que ponto eles vão passar pano pro Anakin? Porque eu preciso do nome do Anakin. A conclusão pra mim é e é por isso que o Anakin tinha razão. Obrigada a todos. E termina o último episódio. Comenta aqui o que vocês estão achando de The Acolyte. Lembrando que os episódios saem toda terça-feira, às 22 horas no Disney Plus. Caso você não tenha Disney Plus, eu vou deixar o nosso link afiliado bem aqui na descrição. Se você for assinar, assine pelo nosso link, que aí a gente ganha 5 centavos do Disney, do Mickey. Semana que vem, então, vídeo de Star Wars, episódio 4 aqui no canal. Uhul! Beijos! E você quer falar da live que a gente vai participar? Sim, na sexta-feira a gente vai participar de uma live comentando sobre esse episódio. Tá. Que é dia 14? Pode ser. Hoje é quarta, dia 14. Tá. Dia 14, sexta-feira, no canal do Norton Domingues, a gente vai participar comentando esse episódio 3 de Star Wars. Então, se você puder, estaremos lá. A gente vai avisar no Instagram quando estiver começando também. Isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.